Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há umas coisas curiosas que eu sempre estou relatando ao longo desses anos aqui em relação à consulta psiquiátrica. Uma delas, uma paciente primeira vez hoje, quando eu estava concluindo a consulta, eu dizendo para ela como eu ia iniciar a medicação e que provavelmente nós aumentaríamos ela ao fim de algum tempo. Estava explicando o procedimento do tratamento. E ela pergunta, aumentar? Por que aumentar? Eu pensava que ia diminuindo para ir, usando a expressão dela, desmamando. E, regra geral, é isso que as pessoas já iniciam o tratamento psiquiátrico perguntando. Frequentemente eu escuto o que aconteceu hoje. Numa primeira consulta, ao prescrevermos a medicação, a pergunta imediata é: e quando é que nós começamos o desmame? Óbvio que essa pergunta traduz a expectativa de não usar remédio psiquiátrico. Por isso que desde o momento que se passa, a primeira pergunta é: quando é que eu paro? Como é que eu faço para parar? E isso é um problema, porque boa parte dos tratamentos psiquiátricos são de longa duração, são por muito tempo, se não todo o tempo. De resto, boa parte dos tratamentos em medicina são assim. Se vocês pararem para pensar a quantidade de doenças comuns em que, a partir do seu diagnóstico, o estágio da medicina que nós estamos hoje em todo o mundo é de tratamento e não de cura, então, todas as doenças que vocês pensarem, a maior parte delas, aquelas que atingem o maior número de pessoas, elas têm tratamento, o que pressupõe o uso da medicação por todo o tempo para controlar o sintoma e os sinais, para controlar o quadro. Hipertensão é assim, os quadros diabéticos são assim, os quadros endocrinológicos são assim, os quadros neurológicos, boa parte deles são assim. Se nós pararmos para olhar, em todas as especialidades da medicina, a maior parte das intervenções médicas, nas doenças que atingem o maior número de pessoas, elas são por longo tempo. Por quê? Porque essas doenças são aquilo que se chama em medicina crônicas. E crônico em medicina, eu volto a repetir, coisa que eu bato sempre aqui, crônico não é sinônimo de gravidade, crônico é sinônimo de duração. São doenças ou transtornos psiquiátricos que, desde o momento do seu diagnóstico, a pressuposição é de tratamento por todo o tempo. Não há uma expectativa de cura daquele transtorno ou daquela doença física. Mas a maior parte das pessoas que se dirigem a um cardiologista para tratar-se de hipertensão não questiona quando é que vai parar, quando é que vai desmamar. Mas isso é a pergunta invariável para o paciente psiquiátrico dirigir ao seu psiquiatra. Quando eu vou desmamar? A partir de quando eu começo a reduzir? Quando eu suspendo? Mas será que eu vou ter que tomar por toda a vida? Essa é uma diferença muito importante. Por quê? Porque, como eu entre brincando e falando sério, eu pergunto ao paciente, imagine se um hipertenso disser: eu vou suspender o remédio porque minha pressão está normal, usando a linguagem do paciente. Claro, está normal porque está usando a medicação. Se ele suspender, volta a desequilibrar. Então, regra geral, as pessoas na medicina física, na medicina não psiquiátrica, elas podem não gostar, não é isso que eu estou me referindo, que as pessoas gostem de tomar remédio, não. Ninguém gosta de tomar remédio, mas reconhece a necessidade e reconhece que a utilidade, principalmente, que a presença do remédio está controlando alguma coisa que sem ela estaria perturbando gravemente sua vida.
Mas na área psiquiátrica, não. Na área psiquiátrica, mal uma pessoa começa o tratamento, normalmente de transtorno de ansiedade generalizada, de transtorno de pânico, de transtornos fóbicos, de transtorno afetivo bipolar, na maior parte dos quadros psiquiátricos que as pessoas veem pela primeira vez, ou mesmo no caso dessa paciente, já era a segunda ou terceira vez que ela recorria à ajuda psiquiátrica. Mas sempre dentro dessa expectativa. A expectativa do psiquiatra é de um tratamento para controlar aquele quadro clínico que se apresentou, para estabilizar aquele quadro clínico apresentado. Todo o empenho do profissional psiquiatra é para controlar, estabilizar o quadro psiquiátrico. Se ele vier na expectativa de cura, não está presente na cabeça do profissional. Está presente a estabilização e o controle dos sintomas. Mas, invariavelmente, ou pelo menos na sua maior parte, os pacientes têm a expectativa de, entre aspas, livrar-se do remédio, que um dia ele possa livrar-se do remédio. E o que é que isso informa em segundo plano? É de que as pessoas se sentem, ao usar o remédio psiquiátrico, eles não se sentem como o paciente clínico. É um remédio que está resolvendo um problema. Eles sentem como eles estando devendo ao remédio psiquiátrico uma certa... que a melhoria deles se deve. Claro que é, graças ao remédio, mas isso cria no paciente psiquiátrico, muitas vezes, a sensação de, como já foi dito algumas vezes por pacientes meus, eu estou bem, mas eu queria estar bem por minha causa, não por causa do remédio. Curioso que essa mesma frase poderia ser usada por qualquer paciente clínico de medicina. Ele gostaria de estar bem por causa dele, não por causa do remédio, mas as pessoas não... Eu, por exemplo, eu sou míope. Eu estou bem na minha visão por causa do óculos. Nesse exemplo, eu gostaria de enxergar sem óculos, mas o fato de eu reconhecer que o óculos beneficia a minha visão não tira de mim nenhum pedaço. Mas na área psiquiátrica, para nós trabalharmos com, vamos dizer assim, a essência humana do ser humano, que é o eu, que é a sensação do eu, a medicina clínica como um todo é como se ela lidasse com o equipamento, que é o corpo. A psiquiatria lida com o eu que tem esse corpo, como se houvesse essa distinção. Mas na hora que nós vamos medicar, existe essa distinção. Medicar um corpo por um sintoma físico não soa tão ruim para o paciente quanto soa para o paciente psiquiátrico em que nós estamos tratando aquilo que ele considera que é ele, ou seja, a sensação do eu. Nós estamos tratando ele, não o corpo dele. Claro que filosoficamente, existencialmente, o que for, nós sabemos que essa distinção não existe. Nós somos esse sistema combinado. Mas, do ponto de vista simbólico, tem diferença. O paciente sentir que está se dirigindo a um médico clínico para cuidar do seu corpo é como se ele estivesse levando o corpo dele para ser tratado. O paciente psiquiátrico que vai ao psiquiatra, ele está levando ele próprio para ser observado, cuidado, tratado, o que seja, estabilizado. Então existe uma relação de, puxa, eu não dei conta de mim mesmo, que não é a mesma sensação que o paciente tem quando ele se refere ao sintoma físico, ele se chateia com a existência do problema físico, mas não soa para ele como sendo, puxa, eu não dei conta. Na nossa área psi, geralmente o paciente tem a sensação, ou ele transparece, de que é como se ele não tivesse dado conta daquilo. Então, aceitar uma ajuda externa para estabilizar aquele quadro é como passar o recibo de que ele próprio não teria tido condições de, entre aspas, se autocontrolar.
Aliás, essa mesma paciente que eu me referi de manhã usou uma expressão correlata disso, né? Que ela sentia tristeza por não conseguir se controlar e ia tentar se ajudar. O paciente clínico, ele aceita ajuda, ele pode se chatear com o diagnóstico, mas ele aceita ajuda. O paciente psiquiátrico é como se ele, ao solicitar ajuda e aceitar ajuda, e ajuda a ser funcional, ser útil, assinasse embaixo a sentença de que da ineficiência dele em cuidar-se, em lidar com os problemas dele. Por isso não é fácil o exercício da arte e ciência da psiquiatria. A psiquiatria tem um instrumental científico que nos auxilia, da psicofarmacologia, da pesquisa das neurociências, mas tem um exercício artístico do criar vínculo com o paciente, conseguir estabelecer uma relação em um pequeno espaço de tempo, nós conseguimos estabelecer uma relação com esse paciente capaz de ultrapassar esses pré-conceitos. E essa palavra preconceito não significa necessariamente uma coisa injuriosa, não. É porque é pré-conceitual, ao pé da letra. Um pré-conceito é algo que não foi pensado sobre, não é um conceito definido, é uma sensação indefinida de que é aquilo, mas que a pessoa agrega um grau de certeza sem nunca haver refletido sobre ela. E a psiquiatria, ela é montada em cima de preconceitos. Os psiquiatras são cheios de conceitos, toda a nossa exercício profissional é em cima de conceitos elaborados. Mas o paciente chega cheio de pré-conceitos, ou seja, não são coisas que são pensadas, são coisas que são sabidas. Aliás, eu vou repetir aqui o que hoje de manhã eu repeti para ela e costumo dizer aqui. O senso comum não é bom senso. Aquilo que todo mundo sabe, essa expressão, todo mundo sabe, poucas vezes esse todo mundo sabe corresponde efetivamente a um conhecimento médico efetivo, a um conhecimento científico efetivo. Na maior parte das vezes são pré-conceitos, ou seja, são estados mentais em que o indivíduo não raciocina sobre eles para estabelecer uma conclusão. Eles sabem que são assim porque as pessoas sabem que são assim. Aliás, as pessoas, a gente, todo mundo que traduz o senso comum, traduz apenas um preconceito, nesse sentido que eu estou usando. Eu espero que essa reflexão minha possa ter sido útil para vocês. Tchau.